As chuvas no sul do país provocaram um grave deslizamento. O número de casos de dengue em Santa Catarina preocupa. Kelly vai trazer agora informações, assunto sério aqui no BG. Meus amigos, mais uma vez eu gostaria de aproveitar este espaço do nosso encontro online e me dirigir a você que nos acompanha aqui neste lugar e a você que tem apoiado a nossa comunidade, você que tem se envolvido na missão da nossa comunidade, seja orando, seja contribuindo financeiramente. Gostaria que você soubesse e ouvisse da nossa parte o quanto as suas orações e as suas contribuições financeiras são importantes para que nós possamos cumprir a nossa missão. Se você puder continuar nos ajudando, por gentileza, faça isso e faça por gratidão a Deus. Essa é a motivação correta. Meus amigos, nós estamos hoje iniciando esta nova série que nós estamos chamando de Ouse Confiar. Confiar é bom. Confiar faz diferença. Quem confia vai mais longe. Por isso, a sabedoria da Bíblia, entre outras coisas, é um convite para confiar. Uma das palavras mais conhecidas de toda a Bíblia é aquela que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E uma das promessas mais conhecidas de Jesus é aquela que diz: a fé remove montanhas. É fácil a gente confiar em Deus quando tudo vai bem. Mas em algum momento da vida, a dor, a derrota, a decepção pode bater em nossa porta, seja como consequência de nossas escolhas equivocadas ou como resultado de forças sobre as quais não temos controle. E quando este dia da dor chega, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é perguntar onde estava Deus. Eu estava num velório de um homem ainda jovem que perdeu a vida em um acidente, deixando a esposa com um filho ainda pequeno. Não sei se você já se deu conta, mas velórios são lugares para chorar junto e, na maior parte das vezes, silenciar em solidariedade. Silenciar, abraçar e chorar junto. E naquele velório chegou uma dessas pessoas bem intencionadas, diga-se de passagem, mas que fala demais. E falando demais, disse para a mulher viúva: não chore, confia em Deus. E a resposta da viúva foi, para mim, surpreendente. Ela disse: eu até quero confiar, mas não consigo, não tenho forças. Resposta surpreendente, você não acha? Mas muito real, sincera, autêntica, verdadeira. Por isso, meus amigos, confiar é bom. Confiar faz diferença e quem confia vai mais longe. Mas nem sempre é fácil e nem mesmo natural confiar. Nem sempre é fácil nem natural confiar. Nem mesmo para os seguidores de Jesus é bom poder confiar. Mas com frequência também seguidores de Jesus perdem a confiança em si mesmos, nas pessoas e até mesmo em Deus.
Inseguranças, dúvidas, incertezas, muitas vezes batem à nossa porta. E aí simplesmente dizer para alguém, você precisa confiar, parece que não basta. A primeira Páscoa cristã aconteceu há 2000 anos, quando Jesus ressuscitou. E Jesus tinha um encontro marcado com os seus discípulos numa montanha na Galileia. E vejam o que aconteceu naquele encontro. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia indicado para eles. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante, não é mesmo? Eles conviveram com Jesus por 3 anos. Ouviram muitas coisas, viram muitos milagres. Mas na hora H, eles vacilam entre a adoração e a dúvida, entre a confiança e a desconfiança. Esse parece ser o retrato de nossa vida. Sempre cambaleando entre a confiança e a dúvida. Ou eu estaria errado? Confiar é bom e faz diferença, mas nem sempre é fácil. Eu tinha uma consulta médica marcada e quando cheguei no prédio, peguei o elevador. Logo vi que eu estava sozinho no elevador. Ao dar a partida, ouvi um estrondo bem forte e o elevador travou no lugar onde estava. E se fez silêncio. Como você acha que eu me senti? Para completar, alguns segundos depois, apagou a luz e eu fiquei ali dentro do elevador preso em completa escuridão. Normalmente eu sou uma pessoa confiante, segura, mas eu confesso, bateu uma insegurança. Aquele silêncio combinado com escuridão produziu insegurança. Até que uma voz de fora disse, fique tranquilo, o técnico já foi chamado e logo o elevador será liberado. E assim foi. Confiar é bom, faz diferença, mas nem sempre é fácil. A Bíblia, meus amigos, é a história de Deus com a humanidade, escrita ao longo de 1500 anos por cerca de 40 autores diferentes. Ela é uma história de homens e mulheres como nós. Entre eles, havia gente que na hora H confiou e outros que na hora H vacilaram e duvidaram. Pessoas que em alguns momentos confiaram firmemente, mas em outros momentos duvidaram profundamente. Vale a pena conhecer as histórias dessas pessoas. Nessa dinâmica de confiar e duvidar, muitas delas se tornaram pessoas mais maduras, mais fortes e com uma fé mais sólida. Outras se perderam pelo caminho, infelizmente. Faleceu Lázaro, um amigo de Jesus. Ele tinha 2 irmãs, chamadas Marta e Maria. Eles moravam num povoado chamado Betânia, perto de Jerusalém. Quando ele adoeceu, suas irmãs chamaram Jesus, na convicção de que ele poderia curar o seu irmão. Mas Jesus demorou e antes que ele chegasse a Betânia, Lázaro morreu. Jesus chega finalmente quando Lázaro já havia morrido fazia 4 dias e já havia sido sepultado. A fala de Marta, uma das irmãs de Lázaro, com Jesus, foi reveladora.
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta então respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Você percebe ou percebeu como nessa fala se misturam a queixa e a esperança, a confiança e a dúvida? Assim somos nós. Por mais crente que a gente seja, nós sabemos que quem confia vai mais longe, mas nem sempre é fácil confiar. Isso é da nossa natureza humana. Não caia na tentação de colocar toda a sua confiança em si mesmo. Um dos grandes milagres da vida é a gente se dar conta de seus próprios limites. Veja a recomendação da sabedoria da Bíblia nesse sentido. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quem ousa confiar, vai mais longe. Os discípulos de Jesus, em certa ocasião, foram procurados por um pai que tinha um menino severamente maltratado por um espírito maligno. E os discípulos não puderam ajudar. O demônio atirava o menino ao chão sem que ninguém pudesse evitar. Em meio ao desespero, o pai do menino pediu ajuda a Jesus, dizendo: se tu podes, me ajuda. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem crê. E o pai do menino revelou conhecer a fonte da confiança. E disse: eu creio, eu confio, mas me ajuda na minha falta de fé. Meus amigos, essa parece ser uma das palavras bíblicas que consegue descrever muito bem qual é a nossa realidade. Nós sabemos que precisamos confiar, nós sabemos que quem crê vai mais longe, mas ao mesmo tempo nos deparamos vacilando entre a confiança e a dúvida, entre a fé e o vacilo. E me parece que o pai desse menino, ele descreve muito bem a sua própria situação, ou descrevendo a sua própria situação, descreve a nossa. Quando ele diz: eu creio, eu confio, mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. A fonte, meus amigos, da confiança não está em nós mesmos, não está nos poderes e nas riquezas desse mundo, mas a fonte é Jesus e sua palavra. Por isso, leia, estude, medite, busque nela, pois a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso, quem confia vai mais longe, porque vai com fé e com confiança em Jesus. E só por isso vai mais longe. O que a gente faz com isso? O fogo, a água e a confiança andavam juntas numa floresta escura. Com medo de se perderem, disseram uma para a outra como fazer para serem achadas. O fogo se apressou e disse: se eu me perder, procurem a fumaça.
pois onde há fogo, há fumaça, e lá eu estou. A água disse, se eu me perder, me procurem na umidade, pois onde há umidade vocês me encontrarão. A confiança, sem saber o que dizer, acabou confessando, se me perderem, não me procurem, pois uma vez perdida, vocês nunca mais me encontrarão. Uma história significativa, você não acha? Talvez é a experiência que você esteja vivenciando de ter perdido a confiança em algo, em alguém, e você não consegue mais reencontrar. É difícil, eu reconheço, quando perdemos a confiança em Deus, por alguma razão. Quando perdemos a confiança nas pessoas e em nós mesmos. Mas a boa notícia do Evangelho é que se você não acredita mais em você mesmo, ainda há esperança. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que nos é possível ver. Por isso nós fixamos os nossos olhos não naquilo que os nossos olhos podem ver, mas naquilo que não enxergamos. Porque aquilo que enxergamos é temporal e o que não enxergamos é eterno. Talvez você não consiga mais confiar na pessoa com quem você se casou. Ou não acredite mais que seu casamento tenha solução. Talvez você tenha perdido totalmente a confiança na cura de alguma doença. Talvez você não confie mais nas pessoas, em Deus ou em você mesmo. Ouse confiar. Seja qual for a sua situação, confie em Jesus. Sabe, eu aprendi um segredo. Quando, alguns anos atrás, eu tomei a decisão de dar o dízimo, ou seja, 10% de tudo aquilo que eu ganho, bateu uma insegurança. Será que não vai fazer falta? Aí me lembrei de Deus, que diz, minha é toda a prata e todo o ouro. E aí, o segredo, mesmo na insegurança, eu obedeci e confiei. Bateu a dúvida quando descobrimos, alguns anos atrás, que uma das nossas netas tinha câncer. Dúvidas, incertezas. Mas no meio da dúvida nós obedecemos e confiamos, porque Jesus disse, não tenham medo, creia somente. Bateu a insegurança quando recentemente descobrimos que 2 das nossas netas são autistas. Mas o que estamos fazendo? Obedecendo e entregando todos os caminhos a Jesus, na certeza de que Ele tudo fará. Bateu ansiedade e insegurança em relação à nossa comunidade, durante e no pós-pandemia, especialmente com relação às questões financeiras. Mas o que fizemos? Obedecemos a Jesus, que diz, lançai sobre mim todas as ansiedades de vocês, porque sou eu quem cuida de vocês. Obedecer e falhar, ou melhor, confiar. Quem falha somos nós mesmos, por isso o que nos cabe é obedecer e confiar. Este é o segredo. E Deus jamais irá falhar. E se a fé, meus amigos, vem pelo ouvir da palavra de Deus,
Nós precisamos de mais palavra de Deus em nossa vida. E aí vai uma sugestão bem boa. Você já está usando o aplicativo YouVersion para a leitura da Bíblia? Ali tem muitas alternativas, ali tem muitas saídas, ali tem muitas dicas importantes para uma leitura leve, diária, coordenada, organizada da Bíblia, que certamente fará uma grande diferença na sua vida. Convido você a falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos diante de Ti de que nós vivemos vacilando entre a confiança e a dúvida, entre a certeza e a incerteza, entre a fé e a descrença. O que nós pedimos, Senhor, que pela Sua palavra e pela obra do Espírito Santo, o Senhor possa produzir fé em nós, confiança em nós, aquela fé daquele pai, daquele menino que disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Dá-nos ao mesmo tempo, Senhor, essa disposição de confiar, mas também a consciência de que nós precisamos receber esta fé do Senhor a cada dia de nossas vidas. É por isso que nós oramos e pedimos. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu E aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, Até ouvir o não de Deus. mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Que Ele continua sendo bom. Que Ele continua. que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo